Gente, peço desculpas. O telefone aqui, o iPhone desligou e coisas que acontecem ao vivo mesmo. Ele superaqueceu e desligou, não foi falha na conexão. Mas eu vou chamar o Dr. Zanetti novamente. Na verdade, o telefone superaqueceu e desligou, não foi uma falha na conexão. Coisas que no ao vivo a gente está sujeito, né? Então, peço desculpas aí a vocês. Agora ele deu uma... O telefone esfriou um pouquinho, aí ele ligou. Eu nunca tinha visto essa situação, viu, gente? Vivendo e aprendendo. Vamos ver se ele vai entrar. Eu já autorizei aqui. Olá. Doutor Zanetti, mil desculpas. Imagina. O telefone, ele acusou assim, ó. Ele superaqueceu e desligou. Numa situação de emergência. O papo estava bom, estava quente. Então, eu não sei se... Eu nunca tinha visto isso, então não foi a conexão, tá? Foi que ele superaqueceu e desligou, gente. Então, assim, eu nem sabia que o iPhone tinha essa função aí, que o telefone esquentava, ele desligava na emergência. Mas tá tudo certo, consegui voltar. Peço desculpas, tá? Imagina. Mas a gente tá ao vivo, tá sujeito a acontecer esse tipo de situação, né? Claro. Vamos lá. A gente estava falando sobre a parte das lentes, do implante, doutor. Eu vi que tinha entrado uma pergunta falando sobre quem tem prótese. Pode usar? Né? Em cima da prótese não é possível, né? Eu imagino essa pergunta, uma pessoa que já usa prótese, vamos separar as próteses, tá? Então, uma pessoa, por exemplo, usa uma prótese total, uma dentadura, né? Não sei se esse é o caso. Não dá para colocar sobre a dentadura. Uma pessoa usa uma prótese fixa, uma coroa, né? Sendo ela antiga, também não dá para colocar. A gente tem que colocar uma coroa nova junto com as lentes de contato. Aí é legal, aí dá. Isso que eu ia falar. O que precisaria, então, fazer nesse caso para a pessoa conseguir colocar? Tá. Tira aquela coroa antiga e naquela reabilitação. Vamos dar um exemplo. Nós temos no sorriso de canino a canino, né, de presa a presa, que todo mundo tem como referência, 6 dentes. Sim. Normalmente, nós temos 2 pré-molares e 2 molares e depois os dentes do siso, né? Então, pensando em 10 dentes aí, 2 deles são coroas. Então, nós faríamos 2 coroas novas e 8 lentes nos outros dentes, entendeu? Se a gente pensar nesses 10. Então, é mais ou menos por aí, né? Então, aí precisaria passar por uma avaliação mesmo, né? Sem dúvida. Que cada caso acaba sendo um caso, né? Sim. Dentro daquela pergunta que você me fez, todas as pessoas podem colocar lente. Todas as pessoas precisam colocar lente. Foi o que eu falei. Talvez não, e aqui a gente é muito honesto e muito sincero, né? Mas em tentar achar soluções para que supra as expectativas daquela pessoa. Mas se essa expectativa for lente, legal. Mas aí a gente tem que avaliar a estrutura do dente. E quando a pessoa chega no consultório procurando por lente, o que ela imagina? O que vocês observam? A maioria das pessoas chegando e, não, eu quero colocar. Elas têm, geralmente são pessoas que têm um dente menor e aí querem ficar com um dente maior. Como é isso? Tem várias, né, situações. Pessoas com dente escurecidos que já tentaram clareamento e realmente a estrutura do dente não permite clarear tanto, né? Uma coisa que é legal, também. Sem dúvida, né? Tem um professor bastante conhecido, o Irata, ele fala algo que eu gosto muito como exemplo. É igual o cabelo das pessoas. Uma pessoa como você, morena, que quer clarear o seu cabelo, eu não vou saber o nome do termo do cabelo, mas você vai chegar a um claro diferente de uma pessoa que já é loira. Exato. Se você quiser clarear total o seu cabelo, você tem que usar uma concentração ou pintar o seu cabelo. Simplesmente um clareante, não sei se isso é o termo, um clareador de cabelo, não chega na mesma tonalidade. O dente é a mesma coisa. Tem pessoas que têm um dente, uma estrutura tão amarela, ou tão escurecida, que você não vai conseguir chegar numa tonalidade branca, né? Então tem esse ponto, as pessoas que já tentaram clareamento e não conseguem. Tem pessoas com um dentinho torto, 2 dentinhos tortos.
Tem pessoas que são bruxômonas, bruxistas, rangem ou apertam o dente, aí os dentes são desgastados e pequenos. Tem pessoas que têm muita restauração nos dentes da frente, ou algumas restaurações, e essas restaurações amarelam com o tempo, e Tá. a pessoa quer eliminar, quer acabar com isso, que não aguenta mais de 2 em 2 anos, lasca uma restauração, ou tem que trocar de 2 em 2 anos, essa restauração vai ficar de resina, vai ficar amarelada, então a pessoa busca, né? Então são várias, que a gente falou, qualquer um, por qualquer motivo pode. Eu acho importante o quê? Encontrar um profissional que vai avaliar e vai conversar, né? E, Puxa, doutora, existe... eu sempre ouvi falar, por exemplo, que tomar café, comer chocolate, depois que fez clareamento, por exemplo, não pode. É Não, verdade? Ou isso hoje não. não? Hoje não é mais. Não tem esse poder de, vai, eu tomo 1, 2, 3 cafezinhos todo dia. E eu não vou fazer clareamento por causa disso. Não. O que a gente pede é tentar minimizar, lógico, né? Porque é andar numa escada rolante, subir uma escada rolante que está descendo, né? Sim. Não consigo, eu preciso tomar muito café, né? Até dou exemplo da minha mãe. Nem sei se ela está assistindo aí. Minha mãe precisa tomar café, senão ela fica com dor de cabeça, né? Tá. Puxa, toma e bochecha um pouco de água para diluir aquela saliva amarronzada do café, sabe? Então, Ah, existem esses legal. pequenos artifícios. Vai escovar um pouco o dente, puxa, uma sexta-feira, um sábado, a gente vai tomar um vinho e eu não estou fazendo clareamento, eu não posso tomar um vinho tinto. Puxa, se você conseguir tomar um vinho rosé, ou tomar um vinho branco, é melhor do que o tinto. Não, mas eu só gosto de tinto. Tá bom, Tá. toma o tinto e vai escovar o dente depois, entendeu? Então é tranquilo, não tem. É mito isso que a gente. Eu não posso usar corantes enquanto eu estou clareando. Vou dar um exemplo. Eu tenho um paciente que ele é sommelier. A profissão dele é tomar vinho, pelo menos é degustar o vinho, Aí né? como que faz, né? Né? Então, a gente clareia o dente dele, né? Tá. Então, enfim, ele vai lá, ele prova o vinho, e depois ele enxágua, prova o vinho, enxágua, então é possível. Hoje, enfim, acho que desde sempre, mas é que cria-se mitos, né? Sim, É, aí as pessoas já colocam na cabeça aquilo e falam, ah, nem exato, vou procurar, porque como eu exato, adoro café, então nem vou perder tempo. Então não é exato. isso, né? Então a gente já consegue ver que não, que Sim, hoje a gente já tem algo aí mais avançado, né? Então outras tecnologias que, ok, a gente consegue fazer. sim. E, doutor, me estão perguntando aqui também sobre a manutenção. Então, eu acredito que seja a manutenção das lentes. Tá. Como é isso? Assim, a pessoa precisa ter uma periodicidade? Por exemplo, eu preciso ir ao dentista depois que eu coloquei todo mês? Ou não? Todo ano? Como é isso? A pessoa, imagina a lente colocada, é como se fosse um dente natural. O Tá. ideal é a pessoa vir ao dentista de 6 em 6 meses. Para Sim. lente? Não, não é para lente, porque você já ouviu falar isso, não é? Ah, o correto é de dentista. Por que é o correto é de dentista de 6 em 6 meses? Sim. É, existem estudos científicos que mostram que durante esse semestre, em 6 meses, qualquer problema que exista, ele é muito facilmente solucionado. Então, Exato. assim, se eu tenho a formação de uma placa bacteriana, né? Tem pessoas que têm um pH de saliva mais básico, então formam tártaro com muito mais facilidade. Às vezes com hábitos nutricionais, com hábitos alimentares também, enfim. Imaginando que tem uma boa higiene normal, né? Essa pessoa precisa vir tirar o tártaro com mais frequência. Agora, uma pessoa normal, que tem um pH lá normal, tem hábito alimentar normal, o correto é 26 em 6 meses, que o tártaro formado não vai causar inflamação gengival e não vai causar perda óssea. Uma área de dente desmineralizada, se for uma cárie, é uma cárie muito incipiente, a gente consegue resolver mais fácil. Uma Tá. lente de contato que possa ter algum problema, a gente consegue resolver sem estragar a lente. Agora, puxa, a É a tal da pessoa, prevenção, né, a doutor? Que muita gente manutenção, se fala na prevenção, área de manutenção. saúde, né? Exato, para tudo, né? Enfim, um controle, é uma prevenção, é uma manutenção daquela situação correta que o paciente termina um tratamento, entendeu? Agora, ter uma manutenção específica, eu preciso
eu vou ter que criar uma carteirinha de frequentador do consultório mensal, bimestral. Não, é uma limpeza normal que vai ter que fazer, entendeu? O Não é cuidado como um aparelho ortodôntico ortodôntico, que a gente não. coloca e precisa ir sempre, né? Sim, porque precisa movimentar o dente. Não, ali vai estar estacionado, vai estar resolvido. A pessoa vai ter que manter em casa, é muito importante também, que as pessoas falam, bom, e o meu cuidado em casa? Normal, igual, né? E, doutor, falando em aparelho, até hoje em dia, as pessoas utilizam aqueles que são visíveis, né? Então, assim, colocam pessoas que estão utilizando esse tipo de aparelho, né? Que acho que você consegue remover, né? Sim, sim. Podem colocar a lente ou não? Tem que Não, esperar o tratamento primeiro. exato, é o ideal, sim. Por quê? Porque esses aparelhos a gente precisa escanear a boca, né? Então o scanner vai escanear os dentes e vai copiar o tamanho, a posição, o formato exato daquela. E aí o Tá, software vai fazer o tratamento de movimentação do dente naquele formato. Então, se durante o tratamento eu já tenho essas placas desses aparelhos invisíveis, especificamente o Invisalign, né? tá. Prontas. Então, quando a gente vai fazer um aparelho com Invisalign, eu recebo o tratamento do paciente todo pronto, do começo ao Tá. fim. Então, Ah, tá. o paciente vai demorar 1 ano e meio para fazer o tratamento dele e ele vai usar 60 plaquinhas daquelas. Vai ter que trocar em casa lá de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, enfim, cada um é uma coisa. Se eu modificar o formato por acréscimo do dente desse paciente, essas placas não vão entrar mais. Tá. Ele teria que fazer um novo planejamento, mas não justifica, não faz sentido, né? A gente tem paciente aqui no consultório, onde a gente vai posicionar o dente no lugar que eu quero, aí depois que terminar, eu vou fazer a lente. Tá. Se vocês entrarem, né, na minha página lá, tem um caso de uma cliente, bem marcante esse caso para mim, porque ela tinha os dentes todos um do lado do outro, alinhados, porém era muito pequeno. Não tinha cárie, não tinha restauração, não tinha nada. Só que ela era uma pessoa, é uma mulher de quase 1,90 m, 1,80 m, com os dentinhos muito pequenos. Era anatômico. O que eu tinha que fazer ali? Simplesmente colocar uma lente ali nela, eu ia ter dentes compridos, mas não dentes largos, que não iam combinar com ela, né? Tá. Então, por que é marcante? Porque eu falo assim, eu vou ter que te deixar feia por um período, você vai usar o aparelho para deixar feia, por quê? Porque eu vou criar espaços entre os dentes. Então, ela tinha todos os dentes unidos, eu separei os dentes dela. Para Tá. quê? Para quando eu coloquei a lente, eram dentes maiores em largura, em altura, que combinavam com o rosto dela. Ela falou, não, Caio, você é um confio, pode me deixar feia, que eu sei que depois você vai me deixar bonita. E é um caso muito bacana, você entendeu? Então, É não justifica importante, colocar... né, doutor, essa confiança, né, do Ah, sem paciente dúvida, no profissional que vai fazer o trabalho. Eu acho muito sem dúvida. importante que a pessoa tenha essa identificação, né, nesse Sim, processo todo, porque é o que o senhor colocou. De repente, não é um processo que vai ser agora, né, no exato. imediato, precisa de um outro olhar, precisa de um tempo e a pessoa precisa confiar, né, para aquilo seguir Sim. que para todo mundo não é a mesma coisa, principalmente se tratando de área de saúde que a gente lida com indivíduos, né? Então as pessoas, né? Cada A um tem parte a sua. biológica é individual, né? A Sim, parte com biológica é certeza. individual. E aqui tem uma outra pergunta também. Tratamento canal com lente tem problema? A pergunta. Acho que a pessoa deve estar perguntando se fazer algum canal, né? E tiver Vou lente, se tentar tem algum responder. problema. Eu entendo de duas maneiras essa pergunta. Eu tento Tá responder bom. das duas formas. A pessoa que já tem a lente e o dente deu um canal, não tem problema nenhum, porque a lente Tá. ela vai ficar na superfície frontal do dente. Em alguns casos, a gente tem que fazer uma lente chamada overlay. Então, normalmente é em dentes posteriores, né? É onde a gente vai recobrir a parte oclusal, que é a parte onde a gente morde, mastiga, e a parte da frente do dente, a parte estética. Então, Tá. a gente vai fazer um furinho, uma entrada, pela parte onde a gente morde e tratar o canal. Uma outra possibilidade de pergunta. A pessoa tem já o dente tratado pelo canal, se pode colocar lente. Pode colocar lente, não tem problema nenhum. Né? Então, um dente...
A gente vai até além. Existem tratamentos de canal, e vocês devem conhecer, e quem está nos assistindo também, que tratou o canal e o dente ficou escurecido. E aí nenhum clareamento consegue clarear aquele dente fica mais acastanhado. Então, com a lente, a gente consegue corrigir um único dente para ficar harmônico nos outros, entendeu? Então, a lente nos permite clarear, né, trocar a cor daquele dente para que ele fique homogêneo, para que ele fique igual aos demais, aos vizinhos. Pelo que eu entendo, assim, né, doutor, acho que os tratamentos bucais, eles podem seguir, então, normalmente, né, com a pessoa tendo a lente. Então, É vida assim, normal. preciso fazer uma raspagem, preciso fazer meu tratamento que eu faço todo ano, ok, né, a vida normal. Sim. Eu vou além ainda. Na superfície onde a gente tem a lente, não forma tártaro, porque é uma cerâmica, ela é muito mais lisa do que a superfície do dente. Nosso dente é liso, Sim, não é? Mas sim. isso academicamente, às vezes a gente faz alguns trabalhos científicos onde a gente leva num microscópio muito grande, que aumenta 2.000, 20.000 vezes uma estrutura, a superfície de uma estrutura. As cerâmicas, né, que se fazem, as lentes, elas são muito lisas, elas não são porosas. A estrutura do Uhum. dente é porosa. Então, em dentes que tenham lente, junta menos tártaro naquela superfície da lente, pode juntar atrás dele, onde não tem a lente. Mas na superfície da tela Ah, junta menos, entendeu? Então protege mais. bem interessante. E, doutor, existe uma idade também, assim, assim, tem uma preferência por idade, olha, maiores de tanto, e assim, às vezes, por exemplo, um idoso, ele pode colocar, né, uma mulher adulta, então, assim, tem alguma fase da vida que não é tão indicado? Não, hoje pode colocar. Não, tem para a idade mínima, né? Sim, Eu nunca colocaria numa criança, por exemplo, de 14 anos, mesmo a mãe chegando aqui e falar, eu quero colocar. Eu tá. acho que é uma filosofia minha. Dá para colocar? Lógico, dá para colocar numa criança Em que decorrência nasceu. do crescimento, seria por causa do crescimento ainda? Eu acho que é mais por causa Fazer. da vontade, por causa da decisão. Não é por causa do crescimento. O crescimento, lógico, eu tenho que ter todos os dentes permanentes, né? Seja Tá, ter uma maturação óssea, ter uma maturação de dente. Dá para se colocar, sabe? Tem pessoas que têm tem dente de leite junto com dente permanente. Nunca caiu de leite. Dá para colocar sim, uma lente para modificar aquele dente. Legal. Mas em tá, relação à idade da pessoa, eu prefiro colocar naquelas pessoas que têm 18 anos para cima, porque ela já tem a opção de decisão, né? tá. Eu me sinto desconfortável uma mãe chegar aqui e falar, não, eu assino embaixo e autorizo a minha filha de 15 anos a colocar lente de contato. Isso eu penso na minha filha de 15 anos, né? Nunca Tá. deixaria, mesmo sendo a vontade da vida dela, não. Eu acho que foi o que eu falei no começo da nossa conversa. Por mais conservador que seja, por menos agressivo que eu possa ter a minha técnica de fazer, eu vou colar alguma coisa ali na superfície do esmalte, entendeu? Então, Tá. vai estragar? Não vai estragar, mas eu estou fazendo um procedimento, né? Então, eu acho que a idade mínima é o quê? É 18 para cima, ou 17, enfim. Onde a pessoa, já aquele adolescente, né? Já é um adolescente adulto. Legal. Tá. Adolescente para baixo, Gestante, pode, doutor? não entendi. Gestante? Sim, não tem É, problema nenhum, tá. Porque a gente sempre né? fala que nessa fase que a mulher tá grávida, às vezes ela tem alguns problemas, né? Tem mulheres que acabam tendo problemas dentários e tal. Sim. Então a gente fica pensando se pode existir algum tipo aí de problema da pessoa querer colocar estando Eu, grávida. eu sou bem, aqui no consultório, enfim, talvez eu deixe de tratar algumas pessoas porque eu sou sincero, né? Eu penso o seguinte, puxa, a pessoa, ela está no momento de gravidez. Eu acho que submeter, mesmo que seja rápido um tratamento com lente, duas, três consultas, a gente consegue. Não tem tanta necessidade, dá para fazer depois de 9 meses. Logo ali já está pronta para a gente fazer as lentes. Né? Então, durante a Tá, gravidez, agora, existem situações, já aconteceu, já fiz. A pessoa, a mãe estava grávida, a mulher estava grávida e quebrou um dente. Então, eu tive que fazer um dente de lente. Legal, né? Não vai ficar, tá na gravidez, tá com o dente quebrado, então vamos tratar.
Agora, fazer uma reabilitação estética na gravidez não tem problema nenhum. Eu só vou falar para a pessoa, falar, poxa, espera mais um pouquinho que fica mais fácil, deitar na cadeira, a posição, tudo mais, né? É desconfortável o barrigão e você tratar a estética. Né? E esse caso de quebrar é interessante, né, doutor? Porque ao mesmo tempo que a gente tem aí uma idade mínima, mas, por exemplo, algum menino, né, que menino às vezes é mais arteiro, cai, quebra o dente, por exemplo, os da frente, aqui, né, esses mais da frente. Como faz, assim? Ele pode colocar também a lente nesses casos que Pode. Quebrou? Sim. Também é indicado? Com certeza, porque é muito mais resistente do que a resina, né? Porque é uma estrutura feita num laboratório, né? Então, como é que são feitas essas lentes? A gente tem dois tipos. Um tipo totalmente artesanal, onde é um pó e um líquido, que um artesão ele vai esculpindo e fazendo uma massa, e aí essa massa é queimada no forno, como uma porcelana, né? Que a gente sabe o processo. Logicamente tem detalhes diferentes em relação a temperaturas, enfim. E existe um outro processo mais atual, onde as pessoas têm feito bastante, onde um software, ele desenha o formato e um torno esculpe um bloquinho. Então, a lente é um bloquinho, um quadradinho, um cubo, onde um torno um robozinho vai esculpir aquilo. E depois vem o artesão pintando e caracterizando. Então, uma pessoa que quebra um dente, né, enfim, fratura, às vezes andando de skate, jogando uma bola, tropeçando, andando de patins, a lente vai dar muito mais resistência para aquele dente do que uma restauração convencional da luzinha azul de resina, que a gente coloca em incremento, entendeu? E uma pergunta importante que eu sempre recebo quando no Instagram as pessoas ligam, puxa, eu quebrei um dente, eu preciso fazer os 10? Não, a gente só faz um, só aquele que quebrou, né? Tem vários casos onde a pessoa tem os dentes legais, cor bacana, formato bacana, desenho bacana, mas realmente quebrou um dente. Vamos na grávida. A grávida acabou de ganhar o bebê, tem um sorriso maravilhoso. O bebê está no colo, deu uma cabeçada. Várias clientes assim. Deu canal num dente, escureceu, a gente vai fazer só aquele dente da frente. Entendeu? Tá. Então é isso, né, doutora? Precisa passar por essa avaliação mesmo, né, profissional, porque aí cada caso realmente tem ali as suas características, né, de pessoa para pessoa. O que a gente não pode ficar é sempre com dúvidas, né? Então eu acho que é interessante que a pessoa, mesmo pelos canais aí de Instagram, de vocês, da clínica, possam escrever, possam não ter vergonha, de repente, né, de ter aquela dúvida, né? Porque é muito óbvio, eu sempre falo assim, é óbvio talvez para nós profissionais, né, mas para as outras pessoas a gente entende que não, né? Então, assim, eu acho que a pessoa precisa primeiro se sentir confortável em relatar a dúvida que ela tiver, e aí levar para vocês, ir até o local, conhecer, se sentir à vontade, né? E aí sim, iniciar determinado procedimento que às vezes a pessoa tem tanta vontade. E é algo que mexe muito, né, doutor, com a autoestima. A gente até havia comentado lá no início, a mastigação também é um processo super importante, né? Para questão de saúde, questão de gestória mesmo, né? Então, não é só a estética, mas a questão da saúde também, né? Então, a gente cuidar dos dentes, né? Ter aí essa possibilidade de melhorar é sempre bom, né? Então, de repente, eu vejo que, às vezes, algumas pessoas, por exemplo, eu atendo em consultório pessoas de outras gerações. Então, assim, que antigamente, eu tô falando até pela época da minha mãe, por exemplo, né? Minha mãe teve alguns dentes que foram extraídos, assim, porque chegava na época, eles achavam conveniente arrancar e qualquer coisa não tratava, né? Então, tirava. E isso trouxe outros problemas para eles. Eles também não tinham tanta educação sobre higiene bucal como a gente tem hoje, como os nossos filhos têm, né? Então, desde a infância, eu vejo meu filho já na escola, já tem as aulas. Então, assim, hoje a história é outra, né? Muito, muito diferente. Então, eu acho que essas pessoas que ainda sofrem um pouco com isso, né? Eu sempre, às vezes, atendo, né, mulheres na faixa aí de 60, 65 anos que relatam: ai, como eu gostaria de ter meus dentes. O meu sonho era ter todos os meus dentes e tal. Então,
hoje em dia tem um tratamento para isso, né? Até mesmo se a pessoa precisa de implante dentário, né? Então, assim, não tem problema. dá para melhorar, sempre dá para melhorar. Até porque, doutor, a questão, às vezes, da prótese, eu vejo muito isso na prática clínica, com um paciente mais idoso, é a questão também da perda da massa óssea, né? Então, às vezes vai ficando desajustada e aí vai machucando a boca também. Exato. Então, às vezes, procurar um dentista, um local que você já possa aí, ter a possibilidade de cuidar, né, desse processo todo aí, pensando em questões de higiene, de saúde e também de estética, eu acho que muito interessante e assim e enriquece isso, né? Porque as pessoas quebram aqueles mitos assim que mas é só para quem tem dinheiro, é só para o artista. Não, né? É possível hoje, né? Então é isso que eu gostaria de trazer para cá. A viabilidade que existe hoje é muito grande, né? Para esses casos, por exemplo, dessa geração onde veio de uma filosofia odontológica extrativa ou restauradora, ou seja, os nossos pacientes hoje com 60, 70 anos vieram dessa filosofia. Hoje, uma filosofia totalmente preventiva. É totalmente preventivo. Mas esse outro nicho de pessoas tem a opção hoje de implantes mega modernos, acessíveis, que conseguem colocar em quantidades ósseas muito pequenas. Né? Então, assim, você sair de uma prótese que machuca, não consegue mastigar, estou falando dos seus pacientes, não consegue se alimentar direito, ou tem que mudar o tipo de alimento para conseguir se alimentar, hoje tem uma gama de possibilidades de fixar essa prótese fantástica. Né? Não é com corega, é com implante realmente, parafusar ali, enfim, para dar uma qualidade de vida totalmente diferente. Né? E a questão, tá doutor, ligada na qualidade de vida, né? A questão do procedimento em si, porque eu já ouvi muito eles me relatarem assim, o procedimento. Como é assim, né? Então, assim, é um processo assim, dolorido, vamos dizer assim. A pessoa às vezes tem medo ali da dor, do que vai sofrer e tal, mas como é? Não, eu acredito que eu penso assim, né? Hoje em dia a gente já tem aí anestésicos, né? É um outro tipo de processo. Claro. Então, assim, não precisa ter esse medo, né? Não. Eu vou além, né? E isso daí eu escuto dos meus pacientes que precisam de implante toda vez. Vai doer muito, porque acha que é uma coisa que vai mexer no osso e vai. O osso é menos inervado do que a gengiva. Então, a mesma quantidade de anestesia que a gente dá para fazer uma restauração, para fazer um canal, eu consigo adormecer, vou usar esse termo, para fazer o implante 3, 4 vezes mais. O mesmo tubetezinho lá na seringuinha que dá. Então, assim, eu preciso dar 4 vezes mais anestésico para fazer uma restauração do que para fazer um implante. Entendeu? Olha que legal, então, que boa notícia. Porque as pessoas têm uma imagem de que é cirúrgico, vou colocar no osso, é uma coisa. Ali o osso é menos inervado, então dói menos, né? Eu falo com meus pacientes, qual é o grande problema do implante? É se cuidar no pós-cirurgia. Então, 2, 3 dias, qual o tipo de cuidado? Tomar cuidado com o que vai se alimentar, higienizar direitinho realmente, seguir as orientações que eu passei, tomar a medicação de analgésico, antibiótico, anti-inflamatório, se for o caso, que a gente recomendou, pronto, é a maravilha, é fantástico. Algumas vezes tem alguns colegas que falam, puxa, Caio, meu paciente só reclama. Eu falo assim, mas você orienta seu paciente? Eu dou um papel para ele lá. O paciente pega o papel, sai anestesiado, sai implantado, sai cheio de ponto na boca. Não quer, entendeu? Você tem que orientar, você tem que ensinar. Ensinando, o implante é um procedimento muito bacana, muito simples, muito fácil. E que dá um resultado em relação à qualidade de vida e autoestima. Exatamente. Para as pessoas. E eu acho que esse medo, doutora, só te interrompendo, eu acho que esse medo que eles trazem é porque, sim, né? Antigamente, se a gente for pensar aí como eram feitos esses procedimentos há 60 anos atrás,
Nem Exato. anestesia, muitos deles acho que nem nunca viram. Então, assim, eles têm isso na memória, né? Então, também a gente Claro. precisa levar em consideração isso. Mas Não, que sim. mudou, né? E mudou para melhor. Mudou para melhor. Existe uma evolução, né? Evoluiu, tem que evoluir, né? Então, essa evolução é exatamente isso também. Alguns casos, para você ter uma ideia, aqui no consultório, a gente tem uma máquina computadorizada de dar anestesia. Então, tem alguns anestésicos que a gente precisa ter um controle mais forte, né, para determinado Tá? tipo de procedimento. Não são para todos os procedimentos, mas há um procedimento específico que eu preciso realmente ter uma anestesia mais forte, né, um líquido mais forte. É um computador que injeta essa anestesia. Então, você não sente nada, nem agulhada, né, porque é o Ah, computador muito que está. bom. Você entendeu? Então, o avanço da odontologia, né, existe também, como em todas as áreas, né? Enfim, então, existe avanço de material, existe avanço de técnica, existe avanço de equipamento, existe avanço de uma série de coisas, né? Para minimizar essas coisas ruins que as pessoas trazem de É muito experiências comum, anteriores. né, doutor, ter medo Sim, de claro, dentista, né? Tem claro. muito adulto, né, Ninguém que fala. gosta do dentista. Nem eu gosto de ir no dentista. É muito comum esse medo. É, Também porque é uma coisa delicada, você também vai mexer na boca, né? Da pessoa. Então é uma coisa sem dúvida. delicada mesmo. Então, assim, íntima, digamos assim, né? Então a pessoa fica com aquele receio assim, ai, eu não gosto de. Acho que até por causa disso, às vezes acaba deixando também de lado a questão da prevenção, né? Que é tão importante. Hoje a gente fala aí de prevenção de doenças, né, de exames que a gente tem que fazer de rotina aí para prevenir determinadas doenças. E eu acho que a questão da dentição, as pessoas precisam entender cada vez mais que isso também é um processo, né, ao longo da vida, para que a gente não deixe essas coisas acumularem. E aí é Tá. igual o senhor falou, lá na frente já é mais complicado tratar, né? E aí tem as complicações todas que isso pensando até nessa parte toda aí de mastigação, da parte digestória, saúde em geral, né? Então as pessoas precisam ter aquele dentista para chamar de seu sempre, assim como nós temos aquele médico, né? Que a gente Claro. recorre ali todo ano, nós mulheres principalmente que temos Sim. os exames que a gente faz, né, de rotina aí com Uhum. ginecologistas, né? Então, enfim, então acho que precisa entrar naquele caderninho ali do que você precisa ter ali para o teu ano, né? Fluir bem e aí falar não, Essa de agora, olha, saúde, né? passou 4, 5, 6 meses ficar novamente, mesmo que você não sinta nada, mesmo que você esteja bem, né? A gente não vai ao médico mesmo estando bem só para pegar os exames de rotina. É a mesma coisa, eu acho que com o dentista também a gente precisa ter esse olhar, né, doutor? Não só pensar aí, Perfeito. agora eu quero fazer algo estético ou deixar. Ah, mas hoje está tão avançada a parte estética que se adoecer a questão da boca, a gente resolve tudo Dá e um tal. jeito. Mas aí tem essa parte de sofrimento, né? Que pode ser Claro, evitado. claro. Sem dúvida, sem dúvida. E eu Tudo queria que é até. feito. Então, tudo que é Pode feito, falar. tudo que é deixado para frente vai avançando e se torna. A gente brinca, se torna mais doloroso, se torna mais difícil, mais caro, não é? Com certeza, né? Porque daí você não vai só buscar ali o procedimento final que eu queria só me colocar a lente. Eu vou ter que tratar tudo Exato. antes para Corrigir depois outras eu coisas, colocar a né? lente, né? E aí isso com Perfeito, certeza tem um outro tipo de custo. Muito legal, perfeito. muito. Eu gostei demais desse nosso bate-papo. Eu acho que tirou Também. muitas dúvidas. Eu realmente já tinha muitas dúvidas sobre esse assunto, sobre como eram feitas essas lentes, né? Se todo mundo poderia Uhum. colocar, como que era. E eu achei muito, muito legal mesmo. Eu espero que a gente Bacana. tenha conseguido levar informação aí para as pessoas, né, sobre esse procedimento, algumas dúvidas que elas têm. E, doutor, se as pessoas que não conseguiram mandar perguntas aqui, né, a live vai ficar gravada, então algumas pessoas vão conseguir assistir depois. Quem tiver Aham. dúvida, te encontra aí no teu Instagram. Pode mandar as dúvidas aí pelo Pode, Instagram de vocês, pela página de vocês. Vai tá. conseguir aí ter uma resposta, mesmo Com para marcar certeza. algum tipo de consulta. Sim. Sim, eu adoro responder. Não sei se você percebeu, mas para mim é muito prazeroso responder as perguntas, né? Tentamos ter um imediatismo na resposta das pessoas, talvez não com profundidade, porque eu não consigo Sim. responder de imediato. Mas eu tenho as minhas meninas aqui, que elas têm um preparo
pelo menos nesse primeiro contato. E aí, com certeza, no mesmo dia ou no dia seguinte, eu aprofundo aquela resposta, aquela dúvida das pessoas que têm. Eu adoro fazer isso, eu adoro falar sobre odontologia. E se as pessoas quiserem mandar, pode mandar no Instagram, pode mandar na página inicial ali do meu Instagram, tem o WhatsApp, então manda pergunta para o WhatsApp. Para mim, é o que eu acho que é o mais legal é a gente conseguir ensinar as pessoas, conseguir Sim. oferecer informação para as pessoas, né? Lógico, a Esse é o nosso consequência de... papel também, né, Exato, exato, doutor? E exato. principalmente, acho que enquanto profissional de saúde, é cada vez mais conseguir levar informação às pessoas, né? Porque hoje também com muito acesso às redes e todo mundo no Instagram o tempo todo falando sobre diversos assuntos, a Uhum. gente acaba não sabendo direito ali em quem eu vou confiar, quem eu vou ouvir. Tem tanta gente falando, né? Então, eu acho que Sim. quanto mais a gente consegue ter essa propriedade de mostrar, né? O quanto a gente é profissional, não só ali em fotos na nossa página, mas se mostrando também, né? Para as pessoas e Claro. falando, e deixando aquela pessoa mais tranquila em relação a determinados assuntos, eu acho que a gente traz um grande ganho, né, para a população de forma geral. Porque o que é óbvio para nós não é para a maioria, né? Então, acho que é Não, por isso nunca, que se claro. faz necessário aí tantas vezes a gente conversando com médicos, com dentistas, com os profissionais de área de saúde, para realmente quebrar e tirar esses mitos aí que as pessoas têm sobre tudo, viu, doutor? Não é só sobre a parte odontológica, né? Então é sobre a parte de médica, a parte nutricional, então. As pessoas têm Imagina, muitos mitos. Estou muito feliz em recebê-lo aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, imagina, foi um prazer. participar aqui com a gente e espero que a gente possa aí bater outros papos e trazendo aí dúvidas das pessoas. Se o pessoal te escrever, mandarem aí dúvidas, perguntas, a gente pode depois bater um papo e conversar para isso virar um assunto para a gente trazer aqui para a live, tá bom? Com certeza, estou plenamente disponível. Adorei também, gostei muito, agradeço. E qualquer oportunidade que você queira bater esse papo, eu estou disponível. A gente pode marcar e a gente pode conversar novamente sobre outros assuntos de odontologia tranquilamente. Muito obrigado. Tá certo. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite a todos. Obrigado, boa noite. O meu travou? Voltou?